pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Bases Matemáticas para Engenharia. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre potenciação e radiciação. Eu coloquei aqui 4 tópicos bem simplificados do que a gente vai ver hoje, que é a definição de potenciação e suas propriedades, eu vou dar alguns exemplos, definição de radiciação e suas propriedades, eu também vou dar alguns exemplos. Eu acho que essa é a maneira mais fácil da gente entender a matéria, falando sobre ela, dando definição e fazendo exemplos. Bom, para começar, vamos falar sobre potenciação. Então, o que é potenciação? Propriedade de potência, multiplicação e divisão de potências. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, quando eu tenho um número que é multiplicado por ele mesmo várias vezes, eu posso representar como uma potência. E aí a gente tem o exemplo aqui de como escrever essa operação na forma de potência. A gente tem aqui A elevado a N, onde o A representa o número que está sendo multiplicado, e o N, quantas vezes esse número está sendo multiplicado por ele mesmo. E aí eu deixei aqui também anotado que para que essa condição seja possível, o A tem que ser pertencente aos reais e o N tem que ser pertencente aos números naturais. Com isso, a gente entra nas propriedades de potenciação, que são regras que ajudam na hora de realizar o cálculo com potências. Então, a gente tem aqui nossa primeira propriedade. Toda potência com expoente zero terá resultado igual a 1. Então, independente do valor que a gente tiver, se ele estiver elevado a zero, ele vai ser igual a 1. Então, coloquei alguns exemplos aqui. 5 elevado a zero igual a 1. 10 elevado a zero igual a 1. 100 elevado a zero também igual a 1. A gente tem agora a nossa segunda propriedade. Toda potência com expoente 1 terá como resultado o valor da própria base. Então, se eu tiver qualquer número, também, independente do valor, se ele tiver elevado a 1, ele vai ser ele mesmo. Ele vai ter o valor dele mesmo. Então, coloquei aqui 8 elevado a 1, que é o próprio 8, 16 elevado a 1, que é o próprio 16, e o 32 elevado a 1, que é o próprio 32. A gente vem agora para a terceira propriedade. Quando a base for negativa e o expoente, o número ímpar, o resultado será negativo. Então, a gente tem um número negativo elevado a um expoente ímpar. O resultado sempre vai ser negativo, porque quando os sinais forem multiplicados, quando tiver a multiplicação de sinais, como o expoente é ímpar, ele sempre vai voltar ao sinal que ele tinha no começo. Então, sempre que for uma base negativa elevada a um número ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, eu coloquei aqui como exemplo, menos 3 elevado a 3, menos 27, menos 2 elevado a 7, menos 128, e menos 10 elevado a 5, menos 100.000. E agora a gente vai para a nossa quarta propriedade. Quando a base for negativa e o expoente número par, o resultado será positivo. Então, aqui é o contrário, né? Agora o expoente é par, então na multiplicação de sinais eles vão ter resultado positivo. Então, quando a gente for fazer a multiplicação de sinais, quando a gente eleva e tal, essa multiplicação vai dar positiva. Então, eu tenho menos 7 ao quadrado, que é 49, menos 3 elevado a 6, que é 729, menos 5 elevado a 4, que é 625, todos esses positivos. Agora, a nossa quinta propriedade. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Então, nessa propriedade, a gente usa uma fórmula matemática, uma propriedade da matemática, que é o inverso de um número. Então, sempre que a gente tem um número qualquer, o inverso dele vai ser uma fração com 1 no numerador e o próprio número no denominador. Com isso, a gente inverte a base e muda o sinal do expoente para positivo, fazendo valer a regra de que o expoente seja um número natural. Então, para que os números negativos eles não se encontram, eles não se aplicam na casa dos números naturais. Então, a gente faz essa regra para poder valer a nossa primeira condição lá, que é que o expoente seja um número natural. Então, eu coloquei aqui como exemplo 2 elevado a menos 4, que ficaria meio elevado a 4, e ficaria 1 sobre 16. E aí, coloquei um outro exemplo, 4 elevado a menos 9, que ficaria 1 sobre 4 elevado a 9, que ficaria 1 sobre 36. E aí, a gente tem a nossa sexta propriedade.
nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Então, quando a gente tem uma função elevada a qualquer número, tanto o denominador quanto o numerador vão ser elevados a esse expoente. Mas é importante a gente lembrar que quando está entre parênteses, tá? Essa regra só vale quando essa fração ela estiver entre parênteses. Então, eu coloquei aqui um exemplo. 2/3 elevado ao quadrado, então fica 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que dá 4/9. E é a mesma coisa, o 5/9 elevado ao cubo, que dá 5 ao cubo sobre 9 ao cubo, 125/729. Agora a gente entra na parte de multiplicação e divisão de potências. Então, nosso primeiro caso. Na multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. Então, acho que todo mundo já ouviu isso na vida, já está cansado de escutar. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, bem tranquilo, bem fácil. Coloquei aqui como exemplo 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 5. Então, ficaria 2 elevado a 3 mais 5, que seria 2/8. Então, bem tranquilo essa regrinha aqui, né? Aí, a gente vai para a segunda regrinha. Na divisão de potências de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, na divisão é o contrário. Então, quando a gente tem a mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. Então, eu coloquei aqui como exemplo 3 elevado a 7 sobre 3 elevado a 4. Então, ficaria 3 elevado a 7 menos 4, que daria 3 elevado a 3. Então, também bem simples, bem tranquilo. Aí, a gente vai agora para a nossa terceira condição. Quando a base está entre parênteses e a outro expoente fora, é uma potência de uma potência, mantém-se a base e multiplica seus expoentes. Aqui a gente tem a potência de uma potência, então uma potência elevada a outra. Lembrando que ela precisa estar entre parênteses, a forma de resolver é multiplicando os expoentes. Então ela tem que estar entre parênteses para poder valer essa regrinha. Eu coloquei aqui como exemplo 6 elevado a 2 e essa potência elevada a 4. Ficaria 6 elevado a 2 vezes 4, que seria 6 elevado a 8. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora sobre radiciação. Então, a gente vai ver o que é radiciação e potenciação, propriedades, simplificação de radicais, racionalização de denominadores e operações com radicais. Então, a radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual número que, multiplicado por ele mesmo n vezes, tem como resultado um valor conhecido. Então, a radiciação é a famosa raiz, que é uma operação que quer descobrir qual número que, multiplicado pelo mesmo valor do índice dessa raiz, tem como resultado o radicando, que é o valor que fica dentro da raiz. Então, eu coloquei aqui um exemplozinho, né? Uma explicação sobre a formulação, né, de uma raiz. Então, o índice, que é o número que fica aqui em cima, o radical, que é esse desenho aqui que a gente faz, e o radicando, que é o valor que fica dentro da raiz, né? E aí eu coloquei aqui que o n, que é o índice aqui no caso, indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo, e o a é o radicando, que indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando. Eu coloquei aqui alguns exemplos, a raiz de 64, que é 8, que é a mesma coisa que 8 vezes 8, 64. A raiz quarta de 16, que é 2, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. Então, bem tranquilo também. A gente conhece bastante sobre raiz, é só dar uma relembrada, né? Bom, agora a gente vai falar sobre radiciação e potenciação. A radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Desta forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação que tem como resultado a raiz proposta. Então, quando a gente tem uma raiz e não sabe o resultado, a gente pode tentar encontrar transformando numa potência. Então, para isso, a gente usa essa fórmula que está aqui, que é o x elevado a n é igual a A, onde o x é o resultado da raiz, o n é o índice e o a é o valor que está no radicando. Então, lembrando que para isso ser possível, o a tem que ser um número natural, e o a tem que ser um número real e o n um número natural. Então, aqui também eu coloquei alguns exemplos. Então, raiz de 81, que é 9 ao quadrado 81. Então, quando a gente não sabe
não sabe o valor da raiz, a gente pode olhar o índice e tentar descobrir qual número elevado àquele índice dá o mesmo valor que está no radicando. Então, ajuda bastante. Agora, a gente vai entrar na parte de propriedades de radiciação. A nossa primeira propriedade aqui, já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Então, para poder escrever uma raiz como potência, a gente repete o valor do radicando e o expoente ao qual ele está sendo elevado sobre o valor que está no índice. Lembrando que quando o radicando não está elevado a nenhum número, o expoente vai ser 1. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A raiz é 3 raiz de 5 elevado a 4. Então, ficaria na forma de potência 5 elevado a 4 sobre 3. Aí a gente vai agora para a segunda propriedade. Multiplicando-se ou dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz não se altera. Então, quando eu tenho uma raiz e divido ou multiplico o índice e o expoente do radicando por um mesmo número, o resultado vai ser o mesmo. Essa propriedade ajuda bastante quando a operação se refere à raiz de um número muito grande. O cálculo fica mais simplificado. Então, eu coloquei aqui como exemplo a raiz de 16, que é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 4. E aí eu multipliquei tanto o expoente quanto o índice por 2. E aí eu fiquei com raiz quarta de 2 elevado a 8. Isso me deu o resultado de 4 raiz de 256, que é 4. Então, da mesma forma, o resultado não se altera quando a gente faz essa manipulação. A terceira propriedade. Na multiplicação ou divisão com radicais de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém-se o índice do radical. Então, quando a gente tem uma multiplicação ou divisão de raízes de mesmo índice, a operação só vai ser aplicada nos valores que estão no radicando. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, eu tenho 3 raiz de 3 que multiplica 3 raiz de 9. Então, eu vou repetir o radical e o índice e fazer a operação só com radicando. Então, vai ficar 3 raiz de 3 vezes 9, que vai dar 3 raiz de 27, que vai dar 3. A quarta propriedade. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Aqui, a gente tem uma raiz elevada a um número, é uma potência de uma raiz. A maneira de resolver é atribuir essa potência ao valor que está no radicando e resolver os cálculos normalmente a partir disso. Então, eu coloquei aqui como exemplo. Raiz de 2 elevado a 4. Então, a manipulação que a gente fez é fazer raiz de 2 elevado a 4, colocando o 4 que estava elevando a raiz toda só no radicando. Isso vai me dar a raiz de 16, que vai ser 4. E aí, quando o índice ou o expoente forem iguais, a raiz é anulada e o resultado é o valor que está no expoente. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Eu tenho 4 raiz de 2 elevado a 4. Como o índice e o expoente, depois que eu faço a manipulação, são iguais, a raiz é anulada e eu fico só com o valor que estava dentro do radicando. E aí, a gente tem aqui a quinta propriedade. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Aqui a gente tem uma raiz que tem no radicando outra raiz. E a única coisa que a gente vai fazer para resolver é multiplicar os índices e resolver normalmente a partir disso. Então, eu tenho aqui como exemplo, raiz quadrada de 3 raiz de 64. Então, o que eu fiz foi pegar o índice das duas raízes, multiplicar e resolver normalmente. Então, eu fiquei com 2 vezes 3 raiz de 64. Isso me deu o resultado de 6 raiz de 64, que é 2. Agora a gente vai falar sobre a simplificação de radicais. Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação ou o resultado não é um número inteiro. Nesse caso, podemos simplificar o radical. Para fazer simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Então, a simplificação ajuda quando a raiz é um número não exato ou um valor que a gente não conhece, que geralmente acontece quando a gente tem uma raiz de um número com valor muito alto. E aí a gente vai seguir os passos que está aqui, que é fatorar o número em fatores primos, escrever o número na forma de potência e colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência, que é uma propriedade da radiciação.
Nesse caso aqui, a propriedade é a segunda propriedade que a gente colocou aqui nessa aula, que é a divisão de expoente e radical para o mesmo valor para encontrar o resultado. E aí eu coloquei aqui no rodapé, só para relembrar, a definição de números primos e quais são eles, né? Então, os números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, tem aqui, são eles, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, coloquei aqui o exemplo. Calcule 5 raiz de 243. Então, o primeiro passo é fatorar o número 243 em fatores primos. Então, a fatoração nada mais é que uma divisão, que tem como condição dividir o valor desejado por números primos para encontrar o produto, ou seja, a multiplicação que tem como resultado o valor que está sendo fatorado. No caso, o número 243 pode ser dividido inteiro por 3, e o resultado dessa divisão também pode ser dividido por 3. E assim segue a operação até que o resultado seja 1. Então, o que eu fiz aqui foi pegar o 243, achar uma maneira de dividir ele inteiro por um número. Então, ele divide inteiro por 243. Tem como resultado 81. 81 divide por 3 é 27. 27 por 3 é 9. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Depois disso, a gente pega os números que foram usados para dividir esse valor e representa na forma de multiplicação e depois como uma potência. Então, eu só repeti todos os valores que eu coloquei ali, que eu usei para dividir o 243, representei como uma multiplicação e depois como uma potência. E aí, o meu segundo passo é inserir o resultado, que está na forma de potência, dentro da raiz. Então, feito isso, a gente passa para o segundo passo, né? Onde a gente insere essa potência na raiz, substituindo o valor que estava no radicando. Então, eu vou substituir o meu radicando por 3 elevado à quinta potência. E aí, a gente chega no terceiro passo, que é simplificar o radical. Então, por último, a gente divide o índice e o expoente por o mesmo valor. Nesse caso aqui foi o 5. Fazendo isso, tanto o índice quanto o expoente deram 1. E sendo iguais, eles se anulam. Logo, o resultado dessa raiz é o próprio radicando. Então, quando a gente não conseguir dividir tanto o índice quanto o valor, o expoente do radicando pelo mesmo valor, isso significa que a raiz não é um número inteiro, tá? E aí, como resultado, a gente tem aqui que a 5 raiz de 243 é 3. Então, isso ajuda bastante, essa simplificação de radicais, ajuda bastante quando a gente tem um número grande, tá sem calculadora, quer fazer na mão. Então, ajuda bastante a chegar no resultado. Agora a gente tá quase chegando no finalzinho, vamos falar sobre racionalização. A racionalização de denominadores consiste em transformar uma fração que apresenta um número irracional no denominador, em uma fração equivalente com denominador racional. Então, quando a gente tem uma fração e o denominador é uma raiz não exata, a gente usa a racionalização para resolver. E aí eu coloquei aqui o nosso primeiro caso, raiz quadrada no denominador. Então, para racionalizar a fração com denominador que são raízes quadradas, a gente deve multiplicar toda a fração pela mesma raiz quadrada do denominador. Então, nesse caso, a gente diz que essa raiz é o fator racionalizante da fração. Então, essas raízes, elas são eliminadas no denominador, usando uma das propriedades da radiciação. No caso dessa aula, é a nossa terceira propriedade. Multiplicando raízes de mesmo índice e expoente, as raízes são anuladas, restando apenas o valor do radicando. Então, foi isso que a gente fez aqui. A gente multiplicou a fração toda pela raiz que estava no denominador e fez a operação seguindo mesmo. E aí eu coloquei aqui como exemplo 3 raiz de 5. E aí o fator racionalizante nesse caso é a raiz de 5. Por se tratar de uma raiz quadrada, eu só multipliquei a fração toda por raiz de 5 que está no denominador. Então, raiz de 5 que multiplica a raiz de 5, como eles têm o mesmo índice e o mesmo expoente aqui, fica raiz de 5 vezes 5. Isso vai me dar raiz de 5 elevado ao quadrado. Como tem o mesmo índice, o mesmo expoente aqui no radicando, as raízes se cancelam e aí eu tiro essa raiz do denominador. Agora a gente entra no nosso segundo caso. Raiz com índice maior que 2 no denominador. Então, quando eu tenho no denominador as raízes que não são quadradas, a gente faz de uma outra forma. Então,
Para a fração cujo denominador não são raízes quadradas, ou seja, quando o índice não é 2, primeiro a gente reescreve o radicando da raiz que está no denominador como uma potência, quando necessário, às vezes não vai ser necessário. E multiplicaremos essa fração, numerador e denominador, pela raiz do denominador da fração, onde o expoente do radicando vai ser subtraído pelo valor do índice dessa raiz. Então, o que a gente faz aqui? A gente primeiro tenta transformar, quando dá, né? O valor que está no radicando numa potência, e depois a gente multiplica a raiz, multiplica a fração por essa raiz que está no denominador, e o expoente que está dentro do radicando, ele passa subtraindo o índice. Então, quando a gente não tem nenhum valor no expoente do radicando, ele vai ser 1. Então, vai ficar 1, vai ser o índice, né? O valor que está no índice, menos o valor desse radicando, que quando a gente não tem, é 1. Então, acho que fica mais fácil de entender vendo o exemplo aqui. Então, eu tenho 2, 5 raiz de 9. Então, a primeira coisa que eu fiz foi transformar esse 5 raiz de 9, o 9 que está no radicando, numa potência. Então, eu fiquei com 5 raiz de 3 elevado ao quadrado. E aí, eu apliquei a regrinha. Então, repeti a minha fração original e multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 5, 3, 5 menos 2. Por quê? Eu estou fazendo esse 5 menos 2, que é o índice, menos o expoente da minha raiz, que eu tinha encontrado ali fazendo a simplificação do 9. E aí a gente faz a conta normalmente, né? Então a gente vai subtrair esse expoente aqui e no final a gente vai achar o resultado, a gente vai conseguir cortar, eliminar a raiz e achar o resultado no final. E aí o nosso terceiro caso, que é a adição ou subtração de radicais no denominador. Quando a gente tem uma soma, uma subtração no denominador, o fator racionalizante é o mesmo do denominador com a operação inversa. Se for uma soma, trocamos o sinal para subtração e vice-versa. Então, eu coloquei até aqui do ladinho, no slide, uma tabelinha que vocês podem anotar, podem gravar aí, que é para substituir. Então, quando eu tenho uma fração e o denominador é uma subtração ou uma adição de raízes, eu vou multiplicar essa fração pela operação inversa. Então, eu coloquei aqui como exemplo 3 sobre raiz de 6 menos raiz de 3. Quando eu for fazer aplicar a operação, eu vou fazer 3 raiz de 6 menos raiz de 3 multiplicado por raiz de 6 mais raiz de 3, tanto no denominador quanto no numerador. Com isso, eu vou conseguir anular as raízes lá na frente, porque eu gosto dos sinais contrários, e vou conseguir resolver a minha operação normalmente. E aí, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre operações com radicais. Então, primeiro a gente vai falar sobre soma e subtração. Então, para somar ou subtrair, a gente deve identificar se os radicais são semelhantes, ou seja, se apresentam o mesmo índice e radicando iguais. E aí a gente tem aqui nosso primeiro exemplo, radicais semelhantes. Então, quando a gente tem soma ou subtração de raízes iguais, ou seja, mesmo índice radicando, a operação vai ser feita só com os coeficientes, que são os números que acompanham as raízes. Então, eu tenho aqui como exemplo 20 raiz de 6, 6 raiz de 3, mais 103, 6 raiz de 3, que vai ser igual a 20 mais 103, 6 raiz de 3. Então, quando a gente tem a soma e as raízes são iguais, a gente vai fazer a operação só com os coeficientes, que é o que acompanha os números. E aqui no meu segundo caso, eu tenho radicais semelhantes após simplificação. Então, nesse caso, as raízes não são iguais e a gente usa a simplificação para tornar esses radicais semelhantes. A simplificação foi um dos tópicos apresentados nessa aula, então é só colocar em prática. A gente já viu como que a gente faz essa simplificação. Então, eu coloquei aqui como exemplo 8 raiz de 6 mais 9 raiz de 24. Então, o que eu fiz? Eu transformei esse raiz de 24, eu fiz uma operação para poder transformar ele num radical igual. O que eu fiz aqui, basicamente, foi fatorar o 24 e manipular para que ele fosse
para que ele ficasse como raiz de 6. Então, assim eu consigo fazer a operação normalmente e somar as raízes. O nosso último caso é radicais não semelhantes. Então, quando os radicais não são iguais e a gente não tem como simplificar, a gente só calcula o valor da raiz e soma depois, porque é o que a gente pode fazer. Então, eu coloquei aqui raiz de 81 mais raiz de 25. Como vocês podem ver aí, quando a gente faz uma manipulação, né, a gente transforma esses valores que estão no radicando numa potência, eles continuam sendo desiguais. Então, o que a gente faz é anular aí as raízes, né, porque foram elevadas ao mesmo índice, e somar normalmente. E aí, no exemplo de baixo, eu tenho a raiz de 5 menos raiz de 2. Então, são duas raízes não exatas e a gente não consegue simplificar. Então, eu coloquei um valor aproximado para cada uma e subtraí. Aí a gente chega no último tópico, que é a multiplicação e a divisão. Então, radicais com o mesmo índice. Então, quando a gente tem uma multiplicação de radicais com o mesmo índice, a gente repete a raiz e realiza a operação só com os radicandos. Então, como a gente já tinha visto isso nas propriedades, né? No caso de radicais iguais, a gente repete a radical e realiza a operação só com os radicandos. Então, eu coloquei aqui exemplo. 3 raiz de 7 que multiplica 3 raiz de 4. Então, isso vai ser a mesma coisa que 3 raiz de 7 vezes 4, que vai ser a mesma coisa que 3 raiz de 28. E aí, o nosso segundo exemplo aqui, radicais com índices diferentes. Primeiro, devemos reduzir o mesmo índice e depois realizar a operação com os radicandos. Então, quando os radicais são diferentes, a gente vai primeiro tornar os radicais semelhantes e depois realizar a operação. Para isso, a gente multiplica o índice pelo expoente do radicando e o expoente do radicando pelo valor que está no índice. Então, isso também é uma propriedade que a gente viu, né? E a gente multiplica o que está no índice no radicando e o que está no radicando no índice, para poder tornar os radicais iguais e poder fazer a operação normalmente. Então, eu coloquei aqui como exemplo 3 raiz de 6 que multiplica a raiz de 3. Então, o que eu fiz aqui foi multiplicar o índice pelo valor que estava no índice da outra raiz e o expoente, né? No caso aqui, o radicando, o valor do expoente, que no caso aqui a gente não tem, então é 1, também pelo índice da outra raiz. E fiz a mesma coisa com a raiz de 3. Então, eu peguei e multipliquei o índice da raiz de 3 pelo índice da outra raiz e também o expoente do radicando, que no caso aqui era 1, também pelo índice da outra raiz. Assim, a gente consegue igualar esses radicais e fazer a operação normalmente. Aqui eu coloquei as referências, que o livro que a gente usa são Fundamentos da Matemática Elementar 1. Aqui estão as redes sociais do GB. E hoje foi isso a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, mandar mensagem no WhatsApp, que eu ajudo.